Eleve o pensamento a Deus, deixando qualquer preocupação momentânea do dia a dia de lado, buscando tranquilizar, respirando profundamente, prestando atenção na respiração, se acomodando onde quer que você esteja, se sentindo mais confortável. E assim, permitindo que esses benfeitores espirituais nos envolvam em muita luz, em muito amor. A gente vai iniciando agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos, apesar da distância física, mas estamos aqui imbuídos do mesmo ideal, que é o aprimoramento individual e coletivo. Agradecemos a Deus por essa semana que se passou, por todo o amparo que nós temos recebido da espiritualidade. Agradecemos a Jesus por esse evangelho de luz, que é um bálsamo em nossas vidas, iluminando nossos caminhos. Agradecemos ao mentor espiritual, individual de cada um de nós, que se alegra em nos ver buscando o conhecimento de nós mesmos. Quando nós firmamos esse compromisso da melhoria íntima, a melhoria pessoal, com certeza esses amigos da espiritualidade que acompanham nossos passos se alegram em ver que agora nós estamos firmes no caminho do bem, do amor e do autoburilamento. Desse modo, pedimos para a espiritualidade que nos ajude a compreender a lição desse momento da melhor maneira possível, para que possamos assim ser pessoas melhores amanhã, no dia a dia, no convívio social, seja no nosso trabalho, na nossa casa, com nossos amigos. Que possamos nós ser a chama viva do Evangelho, a iluminar todos aqueles que se encontram ao nosso redor, no nosso convívio diário. E que essa luz possa envolver todos aqueles nossos amigos que estão acompanhando essa transmissão, esse vídeo, e muita luz, e muita paz, e muito amor. Que cada um deles possam encontrar e receber aquilo que eles precisam, que eles buscam, sejam a cura física, mental ou espiritual. Assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Surgiu fenômenos com as irmãs Fox, isso nos Estados Unidos, em Nova York. E é curioso que elas moravam numa casa que era tido como uma casa mal assombrada. E lá havia as pancadas, surgiram pancadas. E elas passaram a não entender o que eram aquelas pancadas e começaram a fazer perguntas. E viu que a pancada respondia sim, uma ou não, 2 batidas. E elas foram fazendo perguntas, interagindo ali com aquele fenômeno desconhecido para elas, né, até então. E quando aquele ser, né, que era um espírito, obviamente, que estava ali se comunicando com elas, queria dizer algo, passou a fazer por palavras, né, por letras. A, B, C, 3 pancadas e assim por diante, elas iam anotando. Então, num processo, vamos dizer assim, até primitivo e demorado de comunicação, o espírito ali disse o seu nome, que ele havia morado naquela casa, que ele foi assassinado e foi colocado seus despojos na adega daquela casa. Aqueles fenômenos foram acontecendo, os vizinhos foram sabendo, foram chegando, e alguém tomou a frente fazendo perguntas para esse espírito, e o espírito respondia com pancadas, com ruídos diferentes, e a casa foi tomada pela população ali ao redor, intrigada com aquele fenômeno. E passou um tempo, eles foram na adega, cavaram um buraco. A princípio não encontraram os restos mortais. Mas passou alguns anos, foram mexer novamente, uma parede caiu e encontraram ali ossos e certificaram
que aquela comunicação era verdadeira, algo que intrigou a muitos na época. E assim prosseguiram as comunicações. Obviamente que, estudando hoje as obras que Allan Kardec selecionou para nós, né? A gente sempre deixa aqui na frente, né? Nessa câmera da frente dá para pegar aqui embaixo. Não sei se hoje está pegando. Hoje não está pegando, mas sempre tem, né? Os livros, né? De Allan Kardec, né? Desse box aqui, que são o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênesis, Céu e Inferno. E ali a gente pode compreender, principalmente no Livro dos Médiuns, como que se dava essa relação, como que tinha esses efeitos, né? Efeitos físicos de batidas, de pancadas, e a gente vai compreendendo. Allan Kardec perguntou de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso. E os benfeitores espirituais disseram: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Aqui a resposta prossegue, mas a gente já pode dar uma pausa, né? Olha que interessante. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O materialismo naquele sentido de que não apego material, que também terá seu efeito, a gente vai estar observando, mas aquele materialista que acredita que a vida vale ou ela é tida somente do berço ao túmulo. Ou seja, o espírito, o ser ali, não tem um passado e a partir do momento que morre e desencarna, acabou. Ele some, não tem mais futuro. Então, essa visão materialista faz com que a gente se lance, se jogue quase que de forma infantil para as questões, para os prazeres imediatistas da matéria, da carne. Então, aquele que sabe que se ele burlar uma lei terrena, porque ele tem muito poder, muita influência, muito dinheiro, tudo bem, tranquilo. Ele pode burlar a lei terrena, fazer o que for, viver uma vida de luxos, de excessos, de prazeres inúteis. Que tranquilo, se ele desencarnar amanhã, ele não existe mais e ele vai passar de forma branda, ilesa. Então, essa visão do materialismo não nos faz pessoas melhores. Destruindo o materialismo, a gente vai ter um olhar para aquilo que é real. Eu sempre costumo pensar assim, se eu e você estivermos numa casa, vamos dizer que você está numa casa que ela é alugada, e você comprou um outro terreno, já construiu suas paredes ali, está no meio do processo num terreno que é seu. E essa casa alugada, falta 5 meses para vencer o aluguel, você sair dela e mudar para sua casa. Você pega um dinheiro e compra pisos, porcelanato, piso lindo, aquele dos seus sonhos. Você vai colocar nessa casa de aluguel que você mora hoje, para viver ali mais 4 meses morando nela? Ou você vai colocar na casa que você está construindo lá, onde você sabe que será a sua verdadeira morada e você passará mais tempo? Acredito que é no futuro, é nessa casa que é a verdadeira morada. E a gente aqui, com uma visão imediatista, vendo apenas o agora, acreditando que nós só vamos viver essa existência e temos que usufruir, ter prazeres, alegrias somente terrenas, aquela alegria egoísta. Então nós estamos como aquele que investe em algo temporário, porque sabemos, no fundo nós sabemos que amanhã ou depois, o amanhã é um modo de dizer no futuro, né? Não desejemos a morte para nenhum de vocês para amanhã mesmo, mas num futuro curto ou mais longo, vamos viver aí 80, 100 anos, é curto. Parece longo, mas é pequeno, é uma existência pequena.
comparado à eternidade do espírito. Então, nós temos que investir, assim como Jesus nos ensinou, né? Não junteis tesouro na terra, porque os ladrões roubam, a ferrugem corrói, junteis tesouro no céu. Então, tendo essa visão, tendo essa certeza, pois aqueles próprios que desencarnaram voltam através da mediunidade, através do espiritismo, com recados, com livros, com mensagem, nos dizendo: eu estou vivo, eu vivo fora da matéria física densa e grosseira. Aqui eu encontrei a realidade. Aqueles que eu ajudei me receberam bem, mas aqueles também que eu causei mal, a minha consciência me cobra. Então nós vamos tendo a certeza de que nós podemos ter objetivos maiores e não ter o ganho material, o prazer imediato como a finalidade, mas que possamos ser espíritos tendo uma experiência no mundo e vamos se utilizar das ferramentas que o mundo nos permite, mas de forma digna, nos elevando, nunca deixando que o material ultrapasse o espiritual. E muitas vezes a gente acaba pecando nisso, né? Sabendo da fé no futuro, é reconhecendo que Deus, ele é amoroso, Deus é bondoso, misericordioso. Então, ele como um pai jamais vai querer o nosso mal. Então nós vamos entender que essa lei de causa e efeito, ela pode ter a sua validade dentro de uma única existência, mas também em existências passadas. Por exemplo, se hoje você está colhendo frutos amargos, seja uma enfermidade, né, uma doença física, mas você vê que você cometeu abusos e excessos nessa mesma vida, então você já sabe que foi um erro de escolha, né, que nós assumimos, estamos ali com as consequências. Mas e quando algo nos acomete e a gente remonta dentro dessa mesma vida e a gente não vê uma causa para que tivéssemos esse merecimento? Então nós vamos compreender a lei de Deus, entendendo que em existências passadas nós fizemos algo lesando a nossa mente, o nosso corpo espiritual, lesando a nós mesmos, quando nós muitas vezes lesamos o outro. Então aquilo que a gente faz para o outro é a nós mesmos que fazemos. E aí nós vamos estar colhendo. Isso também nos traz uma responsabilidade para a gente refletir. Quais sementes eu estou semeando hoje? Porque se eu estou colhendo hoje o que eu plantei ontem, seja nessa encarnação ou encarnação passada, que tipo de semente eu estou semeando para que eu colha amanhã, tanto nessa encarnação quanto na encarnação futura? Será que eu estou me dedicando, fazendo bem a ponto de que na encarnação futura eu consiga ter uma vida mais amena? Outra questão: se você está com relacionamentos amargorosos, né? Pessoas que no seu convívio familiar, social, que tem tirado a sua paciência, aí você diz: Deus é injusto comigo, porque tem famílias, tem pessoas que vivem tão bem e eu nasci na família errada. Nós vamos compreender a justiça de Deus quando a gente vê que nós mesmos atraímos aqueles seres pelo nosso modo de ser, de pensar e de agir. Então, o modo como nós nos relacionamos, as pessoas que nós relacionamos, aquilo que nós fazemos para o outro, nós estamos elegendo as nossas companhias. E esse magnetismo natural, ele terá seu efeito quando nós formos reencarnar. Então nós vamos atrair e ser atraídos justamente para o convívio daqueles que mais necessitamos. Não por castigo ou por punição, mas por uma lei natural de burilamento, de ensino. Emmanuel irá nos dizer que aqueles familiares difíceis,
Eles são os nossos professores. São justamente eles que irão nos manter vigilantes para que a gente se torne pessoas mais serenas, que a gente renuncie, que a gente ame, perdoe, que a gente saia um pouquinho da nossa concha do eu, do egoísmo e tolere um pouco mais aquele irmão. O palestrante Saulo, né, ele relata de que num atendimento fraterno ali numa casa espírita, entrou uma moça e dizia: eu me dou muito mal com a minha mãe é uma pessoa muito difícil, o convívio com ela é quase que insuportável, ela tem uma palavra áspera, uma palavra ríspida, um olhar negativo para tudo. Você conta uma notícia para ela, ela já fala o lado pior daquela notícia e ainda fala que vai dar errado. Ela traz notícias de tragédia, é muito difícil, minha mãe é chata. E aí, os benfeitores, de forma intuitiva ali, né, falaram para o Saulo assim: olha que bênção. A mãe dela, em outras encarnações, ela fez parte da Inquisição. Ela matava e mandava matar com facilidade no cotidiano. Que bênção que hoje ela já progrediu, porque hoje ela apenas é chata. Então, será que a gente também não pode ampliar esse quadro de visão? Porque tendo o acesso a apenas um frame, que é essa encarnação agora, é um pedaço curto. Nós não sabemos o que nós fomos no passado. E também não sabemos o que podemos ser ou o que o outro pode ser no amanhã. No livro Há 2000 anos, Emmanuel, né, como Publio Lentulus, se eu não me engano, ele tem um encontro com Jesus Cristo na beira do lago, né, de Genezaré. E ele era contra, ele não compreendia. Era a sua esposa que acreditava e pediu para que ele fosse atrás de Jesus para curar a sua filhinha, né? É um livro maravilhoso, muito bom de ser lido. Há 2000 anos, de Emmanuel, psicografia, né, do Emmanuel ali através do Chico Xavier. E Jesus tem um encontro ali muito emocionante com Emmanuel e diz: estar no teu querer, me seguir agora ou daqui 1000 anos. Então aquele que via aquele senador orgulhoso, Jesus olhou para ele e não viu um senador orgulhoso somente. Viu o potencial, o que ele poderia se tornar. Nós temos a figura de Paulo de Tarso, né? Que também, quem diria que dentro daquele perseguidor de cristão estava ali um que seria um dos maiores divulgadores, né, do cristianismo, do evangelho e exemplo de mudança, de renúncia. Então nós não sabemos o que podemos vir a ser, ou aquele outro que está nos testando a paciência já foi ou pode vir a ser. Agora, uma coisa temos certeza: o acaso não existe. Deus, ele não lança dados, né, no nosso cotidiano. E esse quadro dessa visão mais ampla que o Espiritismo nos traz, nos auxilia também para que a gente veja um problema e ele pareça menor. Porque a gente compreendeu que aqui é um dia, é um estalar de dedos a experiência física. Então nós vamos ver que, infelizmente, nessa juventude atual, tem muitas pessoas jovens que, por ter um desgosto amoroso, um primeiro desgosto de um primeiro relacionamento, o garoto ou a garota termina, né, com o companheiro ou com a companheira, e sem o alicerce ali, sem a fé, acreditando que ao fim do mundo, muitos tentam tirar a própria vida. E outros, infelizmente, conseguem esse tentame. Se olharmos de um olhar mais abrangente, compreendendo que a gente só vai prejudicar ainda mais a nossa situação e não vamos resolver o problema, compreendendo que a vida é eterna
que ali aquele relacionamento que não deu certo, mas foi rico em experiência, e talvez ali, mais para frente, a gente encontre a verdadeira alegria, ou estando sozinho mesmo, tendo um encontro com nós mesmos, com o nosso eu interior, ou até encontrando um companheiro ou uma companheira que vai nos trazer muito mais alegria. Então, essa visão de espírito eterno, a gente vai compreender que aquele problema é pequeno. Então, apesar da dor, do sofrimento, porque é muito fácil às vezes falar da dor do outro sem que a gente esteja sentindo. Então, nós vamos ali compreender que um pouquinho de resignação, de renúncia e de fé, as coisas vão mudar, alterar. Porque depois de uma noite, de uma madrugada escura, sempre surge o sol da esperança para iluminar os nossos dias. Que cada um de nós não percamos a nossa fé. Um outro aspecto também é para aqueles que tiveram uma vida de riqueza, acumularam muito dinheiro, com luxo, com fama. Em algum momento, perde-se o dinheiro, perde-se a fama e passa a ter uma vida sem luxo, uma vida voltando para o quase anonimato, e o orgulho é ferido. Então a pessoa acredita que perdeu tudo. Mas, tendo um olhar para a eternidade, vai entender que aquilo foi uma causa natural, talvez estava no nosso planejamento experienciar, né, ter essa experiência, tanto da riqueza quanto da pobreza. E se a gente pôde ter essa experiência dos dois lados numa mesma encarnação, olha como isso não é rico para o espírito, né? Com vistas à eternidade. Tem um olhar que a gente gostaria de trazer também para a nossa reflexão, que é o seguinte: às vezes a gente vê uma enfermidade e a gente diz aqui na lei de causa e efeito, o outro, ou eu próprio, ou outro, né, analisando a questão, fez o mal, está colhendo o mal. Então, a pessoa ali tem um problema de visão. Fala, mas ele deve ter feito mal para alguém, tirou a visão do outro e veio cego nessa existência. Ou usou mal os olhos e na outra encarnação veio cego. Sem dúvida, essas duas questões podem ser. Pode ser. Porém, ainda tem outros olhares que a gente pode abranger, que nem sempre é somente um efeito por uma ação maléfica, maldosa, porque a experiência, muitas vezes da enfermidade, da limitação, seja física ou mental, ela é muito rica para o espírito. Então não é um castigo, uma punição. Por exemplo, conta-se que um homem, um espírito, né, ali no plano espiritual, se dedicando, estudando, ele planejava junto com o seu mentor uma próxima reencarnação, onde ele desejava ardentemente trabalhar na área da saúde, desejava ser um bom médico e prometia para ele mesmo e para o seu mentor que ele iria se dedicar ao outro, passando pela existência física, sem pensar em acúmulos terrenos, em bem material, em riqueza, em excessos sexuais. Ele prometia ali que ele iria reencarnar e se dedicar ao outro, com esquecimento de si mesmo dentro da área médica. Porém, a gente tem o véu do esquecimento, né? E a gente não consegue enganar quem nós realmente somos. Então temos que firmar dentro de nós mesmos o aprendizado, de modo que, ao mergulhar na carne, o espírito se sentindo tentado pelas questões da matéria, ele possa ser firme no seu propósito de elevação e de atendimento ao bem. E o seu mentor espiritual diz assim para ele: muito nobre o seu pedido, acredito na legitimidade, sim, sem dúvida, trabalhar na saúde, na área médica, servindo, atendendo o irmão necessitado é crucial, fundamental, muito nobre.
Porém, eu gostaria de te aconselhar que antes dessa encarnação que você deseja, você tivesse uma outra encarnação em que você reencarnasse cego. Veja, não estava no planejamento dele. Ele não precisava. Ele não tinha feito nada para querer reencarnar-se cego. Mas aí ele diz, o mentor, porque assim você vai sentir na pele o que é precisar de cuidado, o que é ter uma limitação, o que é necessitar do outro, do médico, dos sábios. Então assim ele aceita e assim ele reencarna primeiro nessa condição da cegueira ali material, para que ele pudesse ter conhecimento, para que ele pudesse ter sabedoria, para que ele crescesse intimamente de valores morais, sentindo na pele o que é estar do outro lado, daquele que necessita. E aí, sem dúvida, a outra encarnação dele já seria uma encarnação em que ele teria mais solidez para cumprir, se dedicando ao outro na área médica. Então, nós vamos ver que nem sempre uma reencarnação de enfermidade a gente pode cravar que o outro fez algo ruim, né? E ainda que nós mesmos estejamos vivenciando, passando por uma questão negativa, que a gente possa manter firme, porque independente do que a gente tenha feito ou não, se a gente manter a fé, a esperança em Jesus, a gente vai estar recebendo a lição, e essa lição não será em vão. Pior, se a gente estiver enfrentando uma prova, a gente se revoltar com ela, de modo que a gente desencarna e ela não tenha proveito quase que nenhum. Então, que possamos nos manter firmes e fiéis, guardando a certeza que dias melhores virão. E aquela dor, aquela prova moral ou física na matéria é como um buril a estar lapidando o nosso espírito com vistas ao progresso na eternidade. A resposta que a gente estava lendo agora há pouco, né, para a questão de que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso, que Allan Kardec fez, os benfeitores espirituais responderam ali um pouco, eu li, e a resposta continua, que iria auxiliar o progresso, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Olha que interessante, a gente vê que o mundo está progredindo. Às vezes a gente tem uma visão equivocada, achando que o mundo está pior. Obviamente que tem se vinculado mais notícias ruins, tanto quanto as boas. Mas nós, enquanto humanidade, buscamos mais o choque, o sensacionalismo, e muitas vezes não damos crédito, like, para aquelas atitudes nobres, né? Porque veja bem, essa questão das perguntas e das respostas do Livro dos Espíritos, lançado em 1857, a gente vai ver que no Brasil só foram abolir a escravidão depois de 31 anos depois ainda. Aqui no Brasil era comum e era permitido por lei comercializar ser humano até 1888, há pouco tempo atrás. Então, a sociedade tem progredido em vários aspectos. Agora, esse olhar que o Espiritismo traz da reencarnação, vai ver que não tem motivo para eu querer rebaixar o outro pela sua ideologia, pela sua crença, pela sua cor de pele. Eu não sou melhor ou o outro não é melhor que eu por ele ter uma condição privilegiada, monetária, por ter nascido num castelo, numa família nobre. A gente vê que somos espíritos eternos e basta que a gente desencarne e chegue no plano espiritual. Tem uma questão, né, no capítulo 2, Meu Reino Não É Desse Mundo, se eu não me engano, que um espírito de uma rainha da França vai dizer que ela ficou surpresa ao chegar no plano espiritual e ver pessoas que na Terra era abaixo do que ela, em condições muito, muito, muito mais avançadas e elevadas
no plano espiritual. E a surpresa dela foi porque ninguém tratou ela como alguém nobre, uma rainha que merecesse tratamento. Então a gente vai observando que não tem condição de ser essas questões preconceituosas e racistas. Todos nós iremos trocar de papéis. Allan Kardec também faz uma pergunta numa questão 798, dentro desse item que Allan Kardec estudou como lei do progresso. E ele diz assim, ele pergunta para os benfeitores espirituais: o espiritismo se tornará uma crença popular ou ficará circunscrita a algumas pessoas? A resposta é um pouco mais longa, a gente encurtou para que a gente desse só atenção para aquilo que a gente quer abordar e está explorando. Então, quem quiser, procure, né, no Livro dos Espíritos a questão 798 para ver a resposta na íntegra. E os benfeitores espirituais dizem: marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza. Mas os contraditores, achando-se mais e mais isolados, serão forçados a pensar como todo mundo, sob pena de se tornarem ridículos. Olha só que interessante, né? Primeiro assim, a gente pensa, como assim serão forçados, né, a pensar como todo mundo, sob pena de se tornarem ridículos? Na existência física, aqui no nosso planeta, nós temos muitos espíritos limitados, né? Nós somos ainda espíritos nas primeiras manifestações, expressões do ser. Estamos no planeta Terra, ainda é um mundo de provas e expiações. Anteriormente a nós, tem mundos primitivos. Então, a gente tem muito mais a percorrer do que nós já percorremos. Então, nós vemos a lei do progresso também nos mundos e também na hierarquia dos espíritos, que habitam espíritos inferiores, mundos inferiores, e espíritos mais elevados em mundos elevados e avançados, onde lá não tem crime, não tem ódio, não tem egoísmo. Agora, obviamente, que a gente vê que dentro do próprio planeta Terra, no mundo de provas e expiações, tem espíritos mais elevados e outros menos dentro desse próprio mundo. Jesus disse que haveria de deixar crescer o joio e o trigo junto, para que não arrancassem o trigo no lugar do joio. Então, a gente vai vendo que, posteriormente, há de se ter essa mudança. Aqueles espíritos que já não vibram em igualdade, espíritos ainda persistentes no mal, vão passar a encarnar em outros mundos menos avançados. E aqueles que já desejam melhorar, desejam o bem, continuarão ali em mundos mais avançados e permanecerão reencarnando na Terra ou reencarnando em mundos melhores. Foi feito um teste em que colocaram numa sala 5 pessoas e todas faziam parte daquele experimento. Já estava ali marcado, maquinado o que cada um teria que falar. E esse sexto e vários outros que ocuparam essa sexta cadeira não sabiam e achou que era um teste natural ali de matemática. Então colocaram na lousa ali e perguntaram para o primeiro até o quinto que fazia parte, né, do experimento. Quanto é 3 mais 3? Aí o primeiro, óbvio que é 5. Aí o último lá na cadeira, né, que estava participando do experimento, olhou assim, viu todo mundo normal. Aí o segundo, 3 mais 3, 5, óbvio. E o outro também, todos confirmaram. Quando chegou no último, ele disse, 5. Então fizeram esse teste com várias e várias pessoas e mais de 70%, sabendo a resposta certa, foi com a maioria. Respondendo errado, mas foi com a maioria. Então eu imagino como que esse mundo não irá melhorar quando um pouco mais da maioria já estiver inclinado ao bem, ao amor. Automaticamente o restante será impulsionado a seguir junto esse caminho. Se a gente vai num shopping, a gente não vê sujeira, vê tudo limpo, tudo as coisas arrumadas. Geralmente você pega uma bala, você põe na boca, você não consegue, você nem joga o papel ali no chão.
Mas se você tá na rua, aquelas mesmas pessoas, às vezes numa rua suja, em outro ambiente, joga. Você vê porque a gente se adequa também ao local, a quem a gente está ao redor ali. Isso tem um impacto muito grande conosco. A gente vê também essa questão da maioria com as intenções de voto, independente se é de esquerda, de direita, qual que é o seu candidato ou que você não tenha, mas as pesquisas anteriores sempre mostram aquele candidato na frente. São algumas vezes a gente vê que é pesquisas que saem juntas ao mesmo e uma mostra um candidato na frente e o outro mostra o oponente, o opositor à frente. Por quê? Os votos, aqueles que estão indecisos, eles tendem a seguir a maioria. Então é uma estratégia também de votação para nos induzir. Então a gente vê que é algo real. Então que a gente possa se inspirar naqueles espíritos dignos e nobres que têm dedicado a sua vida a uma função, a uma tarefa que não beneficie apenas a si próprio, mas que beneficie a toda uma coletividade. Obviamente, a maioria de vocês, assim como eu, não somos alguém que teve destaque ou tem destaque na ciência, né? Ou tido como santo, alguém moralmente que é muito elevado. E aí a gente pergunta, então de que modo eu posso contribuir para esse progresso, né? De que maneira que eu poderia, se eu não tenho nenhuma atividade, se eu não me destaco em nada, assim, como que eu posso ajudar o progresso da humanidade? E aí é interessante que a gente pensa que arma utilizar para auxiliar esse progresso. E tem um texto do espírito Neio Lúcio, através de Chico Xavier, o livro Alvorada Cristã, que o título desse texto chama-se Arma Infalível. E ele conta que um rapaz havia sido despedido do seu trabalho e ele pegou ali um papel, uma caneta e escreveu uma carta para o seu antigo patrão, destilando ódio, ameaças, xingamentos, impropérios. Pegou a carta, dobrou e enviou para o seu antigo patrão. O patrão foi, abriu, leu a carta, leu tudo. E tudo entrou no seu coração, ele absorveu tudo aquilo. Ele não percebeu, mas ele ficou irritado e não sabia de onde vinha aquela irritação. Ele saiu do seu escritório, andou pela fábrica e viu ali um subordinado trabalhando com uma ferramenta que havia sido quebrada na mão dele. Ele foi e agora ele descarregou todo aquele dardo invisível e venenoso que ele recebeu naquela carta. Ele agora descarregava ali, transferindo os xingamentos para o funcionário. O funcionário, por sua vez, invigilante, recebeu aquele dardo venenoso, aqueles pensamentos negativos, as falas tóxicas e absorveu. Já continuou trabalhando intranquilo e irrequieto. Deu o horário de almoço, ele foi almoçar na casa dele. Assim que ele chega, ele vê que o seu sapato estava danificado. Havia sido danificado, o seu tênis preferido. Então ele vai almoçar ali e ele nem almoça direito. A esposa tinha feito um almoço tão carinhoso para ele, ele descarrega xingamentos na esposa. E aí é a vez dele de transmitir toda aquela carga de veneno, de negatividade, de pessimismo, de xingamentos na esposa. Depois ele volta para o seu trabalho, a esposa chama a empregada doméstica da casa e diz que ali aquilo tudo que ela xingou, que ela ouviu de xingamento era responsabilidade dela. Então ela vai e xinga a empregada doméstica, dizendo que vai descontar do seu salário e descarrega ela, por sua vez, todo aquele veneno e xingamento na empregada. A empregada está com os pratos na mão, por um minuto ela pensa em jogar, em quebrar, mas ela reflete que o desconto ia ser maior no seu salário. Então ela olha para baixo e vê um pobre cãozinho deitado ali dormindo e ela não pensa duas vezes e chuta o pobre animal. O pobre animal sai correndo para a calçada em disparada. Agora ele
carregando todo aquele fardo e aquela negatividade, e ele morde a primeira pessoa que ele vê passando. A vizinha passava na porta, na calçada, e ele morde o braço da vizinha. A vizinha é levada para a farmácia, e ali está o farmacêutico mexendo, tentando fazer os primeiros socorros, e a moça xinga o farmacêutico dizendo que aquela dor é culpa dela, culpa dele, que ele não está sabendo fazer o curativo da melhor maneira possível, e ele está sendo bruto, com a mão pesada, e ela xinga ele não fica quieto, retruca os xingamentos, e ela num momento ali descarrega todo aquele dardo venenoso de palavras e ações, pois ela dá um tapa no rosto do farmacêutico. Ele tira o jaleco, já estava dando o final do seu dia do expediente, ele vai embora para casa, caminhando para o jantar. Ele morava com a sua mãe. Chegando em casa, ele abre a porta e já começa a descarregar os xingamentos na mãe dele, porque a comida não estava do jeito dele, porque a vida dele estava ruim por causa dela, porque ela era um peso para ele. E a vida dele seria muito melhor sem ter a mãe junto, sem o convívio da mãe. E agora ele, com aquele acúmulo de negatividade e pessimismo, buscava descarregar na mãe. E a mãe diz assim: "Ô meu filho, eu compreendo a extensão das suas dores. De fato, eu tenho sido um fardo aqui em casa para você. Você que tem trabalhado tanto, tido tantas dificuldades e desafios no seu cotidiano. Meu filho, eu peço perdão, me desculpe. Mas não se esqueça de Jesus, meu filho, pois nossa sorte irá mudar. As coisas vão mudar porque Jesus nos prometeu que ele não daria uma cruz mais pesada que a gente não pudesse carregar, que com ele o fardo é leve. Oh, meu filho, não perca as esperanças. Amanhã teremos dias melhores." E o filho agora, ouvindo todo aquele envolvimento na palavra doce, envolvida no amor, foi tirando aqueles do seu olhar, da sua mente, aquele pensamento negativo de ódio. Então ele conseguiu se ver melhor e compreendeu que ele estava sendo injusto. Que apesar de terem sido injusto com ele, tratado ele de forma ríspida e brutal, ele não tinha o direito de descarregar aquelas ações na mulher que ele mais amava, que é a base da alegria, a sua própria mãe. Então ele se desculpa, se abraça ali com a sua mãe em lágrimas, e eles têm um jantar maravilhoso. E aquela mãe conseguiu usar a arma infalível do amor para interromper aquele ciclo de ódio e de crime que envolveu a todos aqueles naquele dia. Então, meus irmãos, sem dúvida, Deus não espera de mim e de você que ganhemos o Prêmio Nobel da Paz ou das Ciências. Jesus não nos pede que a gente escale o Monte Everest ou que a gente se transforme em anjos de um dia para o outro. Mas Deus espera que nós nos amemos uns aos outros como Jesus nos amou. Aqui, enquanto estamos vivos, temos mentores ou anjos nos protegendo? Excelente pergunta, Joseline. Sem dúvida. Allan Kardec diz, que a palavra não diz muito. O que importa é o que a gente compreende, o que verdadeiramente é. Então, uns chamam de anjos protetores, anjo guardião, outros de mentor espiritual, mas eles são como um tutor, um pai que está ali ao nosso lado nos ajudando. Eles jamais vão fazer uma tarefa que é nossa, mas desde que a gente tenha boa vontade, que a gente se coloque em conexão através de uma concentração, de uma prece, eles irão nos auxiliar, nos amparar, seja de modo direto ou até mesmo em desdobramento no nosso sono, quando o nosso corpo descansa, mas o espírito não necessita do descanso. Então o espírito continua ativo. O espírito se desprende do corpo de modo parcial,
fica preso por um cordão fluídico chamado cordão de prata entre o crânio, né, e a cabeça ali, no espírito. E ali a gente tem um contato mais direto. Embora muitas vezes ao despertar pela manhã a gente não se lembre desse encontro, mas a gente acorda com a esperança renovada e até mesmo com a intuição forte do caminho que devemos seguir. Mas lembrando que o livre-arbítrio, as ações estão sempre no nosso controle. Agora, muitas vezes a gente faz uma prece, ora, pede para que algo aconteça e a gente vê que aquilo não acontece ou acontece de forma diferente. Bezerra de Menezes diz que nenhuma prece não é atendida. Todas as preces são ouvidas e atendidas. Agora, o nosso mentor espiritual, ele estando fora do corpo, ele tem uma visão mais ampla da nossa vida e ele tem ali nas suas mãos o nosso planejamento reencarnatório. Então, muitas vezes, aquilo que a gente acha que é o melhor para nós, ele tem uma visão que ele sabe que aquilo, o melhor para o nosso espírito, é um outro caminho. Ou aquilo que a gente pediu, aquele desejo que nós temos, pode até acontecer, mas talvez não naquele momento. Então devemos continuar trabalhando na nossa melhoria individual e coletiva, guardando a certeza, a fé e a esperança que o melhor está por vir. E quando a gente ouvir aquela vozinha, aquela intuição, nos ajudando, nos auxiliando para atitudes de perdão, de amor, que possamos dar ouvidos e seguir o caminho do bem. Existem espíritos que voltam com a mesma índole, se foram perversos anteriormente, voltam continuando a praticar o mal? Existe sim, Sônia. Porém, nenhum espírito tem a missão de ser mal. E o espírito nunca retrocede. Então, toda aquela aquisição que nós temos de intelecto e de moral, a gente vai avançando e progredindo. A gente nunca retrocede. Acontece que muitos de nós somos espíritos estacionários. Então, somos espíritos que estamos ali no mal por ignorância, por falta de conhecimento ou até por vontade própria. E a gente vai sair dessa condição a partir do momento que a gente deseje, que a gente queira. Porque o fato da gente apenas desencarnar e reencarnar não muda quem nós somos na essência. Então pode ser que nós estejamos aqui num mesmo grau evolutivo há 10 reencarnações. A gente vem do mesmo jeito, tem uma vida, desencarna, reencarna, progredindo somente assim, digamos que angariando experiências, que vai ser bom no futuro, mas o grau evolutivo quase que estagnado. E aqueles que são maldosos no mal, persistentes no mal, também. O fato de ter reencarnado e encarnado, infelizmente, em alguns casos, não alteram quem eles são em sua essência. Então, eles continuam sendo quem são, seja no mundo espiritual ou encarnados, e desde que eles desejem mudar. E, obviamente, nesse processo de reencarnação e enquanto estão na matéria, irão colher os frutos, né, da sua semeadura, na lei de causa e efeito. Muitas vezes, através do sofrimento, eles compreendem que o único caminho é seguir a trilha do amor. Qual a diferença entre espírito e alma? O Allan Kardec, na sua obra, ele tem um pouco essa questão, ele indaga dos espíritos e a gente vai ver que tem momentos que o espírito, até nas obras, vai dizer espírito, vai mencionar como alma, e ficou mais ou menos assim, que aquele espírito que ainda está encarnado e ele é visto fora é uma alma, né? A alma daquele ser. E o espírito é o espírito que já está livre da matéria física. Mas os benfeitores espirituais dizem ali para Allan Kardec que ele não se pegue a detalhes de palavra, porque isso é uma convenção puramente humana e que o nosso vocabulário ainda é um vocabulário muito pobre, que não consegue abranger todas as palavras, né? Então, essa questão do vocabulário é uma questão nossa que a gente deve dar um entendimento. Então, em alguns casos, a gente pode ver
a citação como alma, como espírito, e é interessante que a gente analise como um todo, um contexto para compreender a que se refere. Se é um espírito na erraticidade, se é um espírito já encarnado, vinculado a um corpo físico, ou ele está em desdobramento. Os espíritos obsessores podem boicotar ou atrapalhar o nosso caminho? Sem dúvida. A obsessão pode ser caracterizada de diversos fatores, né? A gente pode ter uma obsessão que é um espírito, vamos dizer assim, um espírito ignorante, um espírito inferior ligado a nós, porque nós também somos um espírito inferior na matéria. Então, nossos gostos e ações, eles se aproximam de nós. E às vezes, até sem ele perceber, ele nos causa mal. Seja através de um vício pelo sexo sem amor, seja através do excesso de bebida alcoólica, de drogas, dos mais variados vícios que estimulam o prazer carnal, o prazer da matéria. E esse convívio conosco pode sim atrapalhar o nosso caminho, a nossa jornada, porque um espírito pode ter um tipo de vício e ele se vincula a nós por esse vício, mas ele pode ter outros que a gente ainda não tem, e por invigilância a gente passa a desenvolver também outros vícios. Também pode ter um obsessor que deseja nos atrapalhar somente porque nós estamos trilhando um bom caminho. Então você pode estar sendo um tarefeiro do bem, seja dentro da doutrina espírita ou na sua comunidade, alguém que deseja o bem, a luz, e a luz incomoda as trevas, aqueles que por inveja vê os outros avançando e não avançando, eles querem atravancar, prejudicar a sua marcha. Então os obsessores podem tentar te prejudicar porque vê que você é um semeador do bem. Agora, observe que a gente falou a palavra tentar. Por quê? Vai de nós darmos sintonia ou não. Se a gente persistir em oração, em vigilância, persistir no caminho do bem, no caminho reto, eles pouco conseguirão fazer contra nós. Até porque nós também temos os benfeitores, aqueles espíritos que nos auxiliam e nos protegem, desde que a gente busque de verdade andar no caminho correto, no caminho de luz, do bem e do amor. Um texto do Emmanuel que está no Recados da Vida, foi psicografado pelo Chico Xavier, né, autoria do Emmanuel, que diz assim: progresso face dupla. Inegavelmente, o homem já realizou maravilhas no chamado progresso por fora. Investiga o espaço exterior, no entanto, raramente aprende a transitar no caminho da comunicação com os próprios vizinhos. Reconhece os imperativos da paz e consagra-lhe preciosos monumentos, mas quase sempre está pronto a sustentar conflitos que terminam pela sombra terrível da guerra. Inventou louváveis processos de ilustrar a inteligência, contudo, ainda experimenta graves dificuldades para ensinar ou sublimar elevação nas áreas do sentimento. Ergue arranha-céus e habitações coletivas, todavia, habitualmente ignora como fazer a união das criaturas sem distinções de raças e de credos. Criou o aço que lhe garante a eficiência das construções. Entretanto, experimenta grandes obstáculos a fim de manter a precisa continuidade da segurança íntima. Organiza associações de vários matizes para a defesa dos interesses comunitários. No entanto, a solidão na terra é um flagelo crescente. Destaca a importância da fraternidade e enfatiza a solidariedade humana, mas a violência prossegue avançando no mundo. Eis a face dupla do progresso entre os homens. Por fora, prodígios de raciocínio e eminências de cultura intelectual. Entretanto, por dentro, mostra a chaga do ódio e do egoísmo que só a vivência dos ensinamentos de Jesus Cristo conseguirá curar.